Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h em ponto. Repita. 7h. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020. É Dia Mundial dos Oceanos. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil da Organização Mundial da Saúde, OMS. Bolsonaro acusou a entidade de atuar de forma política, partidária e ideológica. A declaração aconteceu um dia depois que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vinculada à OMS, cobrou uma dívida de 24 milhões de dólares referente a repasses atrasados do governo para a entidade. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Jacareí dá início à construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. TCU e tribunais dos estados devem fazer balanço próprio de mortes de Covid-19. Governo prevê mais 2 parcelas de R$300 de auxílio emergencial. Alertas de desmatamento na Amazônia sobem 22% no ano, aponta balanço preliminar com dados do INPE. MEC diz que Enem 2021 pode não acontecer por falta de dinheiro. Vereador de São José dos Campos, Juvenil Silvério, do PSDB, é inocentado de acusação do Ministério Público. Flamengo oficializa a renovação e Jorge Jesus assina até junho de 2021. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre as manifestações de ontem, que nenhuma delas passou de 1.000 pessoas, mas muita prisão por gente que trazia porretes, barras de ferro, coquetéis Molotov. Eu vou falar também sobre os números, essa guerra de números da Covid-19 no Brasil, fazer uma recomendação de irmos aos cartórios para termos o número certo. E, por fim, o excelente exemplo que nos dá o Uruguai. Sem quarentena, com apenas 7 mortes por milhão esse tempo todo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O Tribunal de Contas da União, TCU, em parceria com os Tribunais de Contas estaduais, poderá assumir a responsabilidade de fazer a consolidação de dados diários de mortos e casos de contaminação pela Covid-19, como forma de garantir a total transparência e publicidade dos dados. O assunto já foi discutido pelo ministro do TCU, Bruno Dantas, e o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Fábio Nogueira. A ideia, basicamente, é que os tribunais estaduais atuem junto às secretarias de saúde de cada estado para recolher as informações diárias sobre a evolução da doença no país até às 6 da tarde de cada dia. A partir daí, esses dados seriam enviados ao TCU para consolidação e divulgação das informações. A obrigação de fazer essa divulgação é do Poder Executivo, ou seja, do Ministério da Saúde. Desde sexta-feira, porém, o governo Bolsonaro retirou do ar o site que fazia a divulgação de uma série de informações sobre a evolução diária da doença.
doença. Mais do que isso, sinalizou que vai recontar as mortes que já ultrapassam 35 mil óbitos, porque teria encontrado dados inconsistentes repassados por estados interessados em obter mais ajuda federal. A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral do Ministério Público Federal instaurou no sábado um procedimento extrajudicial para apurar os motivos que levaram o Ministério da Saúde a alterar o modelo de divulgação dos dados no painel de informações da Covid-19. O órgão pede explicações sobre a mudança e sobre a exclusão do número acumulado de mortes e de casos confirmados da doença. Os preços médios dos combustíveis nos postos do Brasil avançaram pela segunda semana consecutiva, mostraram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que apontam alta de mais de 1% frente à semana anterior. O movimento nas bombas vem após consecutivos aumentos de preços pela Petrobras nas refinarias no mês passado e em meio a um salto nas cotações internacionais do petróleo. Os contratos futuros do petróleo Brent, referência internacional, fecharam a semana com ganhos de 19,2%, enquanto o petróleo nos Estados Unidos avançou 10,7%. A Petrobras, que domina o mercado de refino e afirma levar em conta em sua precificação fatores como o petróleo e o câmbio, anunciou uma elevação de 7% do diesel e uma alta de 5% na gasolina a partir de 27 de maio. Foi o quarto aumento consecutivo para a gasolina no mês e o segundo do diesel. Estradas. Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão. No entanto, a gente tem alguns trechos ainda com tempo nublado em todas as rodovias. No caso, por exemplo, do corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, tem neblina em alguns trechos ainda, tempo nublado na região de Caçapava. Então, claro, prejudica a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado por conta dessa situação. O rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, segue com boa visibilidade e com trânsito fluindo normalmente nesta manhã de segunda-feira. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito tranquilo, mas ainda tem alguns trechos com tempo nublado e vários pontos com neblina ainda nesse momento. A mesma situação acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. Trânsito é tranquilo, mas ainda tem trechos com neblina, está bastante fechada nesse momento. Só que no caso da Floriano, a gente já percebe alguns trechos ali onde o sol vai aparecendo. Vai dar tempo bom hoje. Por enquanto, ainda não. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também trânsito tranquilo, mas ainda tem trechos com neblina, principalmente na parte de Serra e no trecho de Planalto também ainda tem alguns pontos isolados ali com neblina. A rodovia dos Tamoios continua em obras de duplicação, então a partir do quilômetro 64 essas obras estão acontecendo e por conta disso tem pare e siga no trecho de Serra. 7h07. Repita. 7h07. E Prefeitura de Jacareí vai realizar a construção da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul com recursos do contrato firmado com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. Confira as informações na entrevista de Clemente Lemes. Prefeito Isaías, finalmente Jacareí dá início às obras da terceira ponte. Essa obra já começou, prefeito? E quando deverá ser entregue à população? Sabe, Clemente, o primeiro projeto dessa ponte foi feito ainda à época em que o Túlio Naves era secretário de planejamento. Estou lá nos idos da primeira gestão do ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni e posteriormente o novo rascunho na segunda gestão. A área foi solicitada ao governo do estado no governo do José Cristóvão Arouca, em 1992. E foi concedida pelo governo do estado à prefeitura de Jacareí pelo governador Mário Covas em 1998. Essa obra foi inserida em todos os programas de governo e nos planos plurianuais que foram feitos desde então. Quando cheguei em 2017, já tinha um projeto licitado e feito em 2009. E de 2009 para 2017, não se teve meio de viabilizar financeiramente a obra e colocá-la como prioridade, como de fato é. Esse projeto era antigo. E qual foi a adequação? Nós pegamos esse projeto e verificamos que não cabia na área que tinha sido cedida pelo Estado. Então começamos uma corrida para tentar alterar a área do Estado. Para aproveitar o projeto já feito, o
projeto pelo qual a prefeitura já tinha pago. Conseguimos, na última semana em que o governador Geraldo Alckmin estava, a alteração da área. E aí começou, tendo a área e tendo o projeto, vamos fazer a licitação. E fomos surpreendidos com questionamentos do Ministério Público, da Defensoria Pública, abertura de inquéritos civis para apurar. Posteriormente, esta obra foi incluída na discussão da revisão do plano diretor e todo o imbróglio que isso gerou. Enquanto isso, nós fizemos a licitação daquele projeto feito em 2009 para que a empresa atualizasse, refizesse os testes e os cálculos, submetesse a licenciamento ambiental para depois começar a construção. Como foi então para viabilizar a obra, prefeito? Corremos atrás da viabilização financeira. Não é fácil para uma prefeitura do porte de Jacareí isolar, mesmo que seja em 2 anos, um volume de 15, 20 milhões para uma obra. Terá que ter financiamento externo ou recursos do governo federal. E essa foi a principal obra que colocamos no empréstimo do CAF. Quando o empréstimo saiu em novembro de 2019, finalmente, nós já tínhamos a licitação concluída. E agora, então, poderíamos fazer o licenciamento. E desde então, até agora, o final de abril, nós estávamos viabilizando o licenciamento junto à CETESB, junto à Agência Nacional de Águas, porque passa sobre o Rio Paraíba, um rio federal, e também junto ao IFAM, porque se trata de uma obra de arte sobre um parque que, em tese, tem interesse urbanístico. Prefeito Isaías Santana, qual é o sentimento em realizar essa obra? É quase que uma corrida de salto, com barreiras, mas persistimos, conseguimos e finalmente nessa segunda nós já teremos trabalhadores começando essa que é a principal obra viária do município, sonhada desde a década de 70, tentada na década de 90, nos primeiros anos 2000 e agora sai do papel. Estou bastante satisfeito e otimista. Ela integra um anel viário que vai ser complementado com outras avenidas, 2 também já em execução e outras ainda pendente de alguns questionamentos judiciais, mas já com recursos garantidos também para sua conclusão. Ao final, nós vamos ligar a Getúlio Vargas na altura da Davilino até o Esperança na altura do acesso para o Imperial ali na Lucas Nogueira H6. Essa ligação do anel viário da região oeste à região norte é muito importante, que é o trecho mais populoso, mais adensado e o corredor industrial. São um conjunto de obras que colocarão, do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do trânsito, Jacareí num outro patamar. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h15. Repita. 7h15. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdery Rodrigues, confirmou na sexta-feira que o governo prevê pagar 2 parcelas extras de R$300 cada uma como extensão do auxílio emergencial motivado pela crise do coronavírus. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que seriam 2 parcelas extras, mas não tinha informado o valor. Criado em abril, o benefício tem previsão original de ser pago em 3 parcelas de R$600 para trabalhadores informais e autônomos. A lei aprovada pelo Congresso, que estipulou o pagamento do auxílio emergencial em 3 parcelas, prevê a possibilidade de prorrogação.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 1.116 para 1.138, com 46 óbitos confirmados. No sábado foi registrada a morte de um homem de 75 anos com comorbidades em um hospital privado da cidade. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais públicos e privados da cidade é de 67,17% na UTI e 55,17% na enfermaria. Já em Jacareí subiu para 257 o número de casos confirmados de Covid-19. São 146 homens e 111 mulheres. Ocorreram 16 mortes até agora. A Secretaria Municipal de Saúde informou que permanece em 104 o número de recuperados da doença. Manifestantes participaram ontem de atos contrários e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro pelo país. Nas ruas de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, também houve protestos incentivados pelos movimentos antirracistas nos Estados Unidos. Em São Paulo, aqueles que defendem o governo se reuniram na Avenida Paulista, os que o criticam no Largo da Batata. A cidade do Rio de Janeiro também registrou manifestações favoráveis e contrárias ao governo. Pela manhã, apoiadores se reuniram na orla de Copacabana. O grupo, que usava roupas nas cores verde e amarela, portava bandeiras do Brasil. A Polícia Militar acompanhou o ato pacífico, que terminou sem registros de tumulto. À tarde, manifestantes contra o racismo se juntaram com opositores de Bolsonaro e saíram em passeata até a Candelária. Manifestantes ocuparam parte da esplanada dos ministérios em protesto contra o presidente e a favor da democracia. Outro grupo menor de manifestantes também marcou presença em um dos lados da via central de Brasília. A Polícia Militar fez um cordão de isolamento para impedir que os manifestantes chegassem até a Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio da Alvorada. O Hospital Policlin de São José dos Campos está entre os que participam de uma pesquisa nacional para identificar a eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves da infecção pelo novo coronavírus. Por meio deste estudo, será avaliado se a medicação pode evitar complicações da doença quando utilizado no quadro inicial e, consequentemente, reduzir as internações. A pesquisa é coordenada pelo Hospital Oswaldo Cruz e tem participação de outras entidades de referência, como Albert Einstein, Sírio-Libanês e HCOR. No Vale do Paraíba, o único a participar da pesquisa é o Policlin, que começou a recrutar voluntários há uma semana. Os alertas de desmatamento na floresta amazônica cresceram 22% entre janeiro e maio de 2020, se comparado aos mesmos meses do ano passado. Isso de acordo com o sistema DETER-B, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Neste ano foram emitidos alertas para 1.800 quilômetros quadrados, enquanto no ano anterior, no mesmo período, foram 1.500. O levantamento é ainda preliminar e não leva em consideração os dados coletados pelos satélites entre os dias 28 a 31 de maio. O índice já é o maior da série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real DETER, que começou em 2016. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o dia será com variação de nebulosidade na região e com condições para chuva isolada no litoral norte. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 27 graus. Neste momento temos 20 graus. 7 horas, 20 minutos. Repita. 7h20. A Justiça de São José dos Campos julgou improcedente uma ação em que o vereador Juvenil Silvério, do PSDB, era acusado pelo Ministério Público de direcionar uma licitação realizada em 2018 pela Câmara, ano em que ele presidia o Legislativo. A decisão foi tomada na última semana pelo juiz Alexandre Miura Iura, da primeira vara da Fazenda Pública. Além de Juvenil, também era réu o secretário-geral da Câmara, Michael Robert Boccato. Sobre o assunto, Clemente Lemes conversou com o vereador. Vereador, como você recebeu a notícia de que a Justiça julgou improcedente a ação do Ministério Público que o acusava de direcionar licitação quando se ocupava a presidência da Câmara em 2018? Olá, Clemente, um abraço a todos. Recebeu a notícia dessa, da improcedência da ação, nos traz a certeza de que fizemos tudo do jeito certo, da forma correta, sempre observando a boa gestão pública. Para nós, veio com grande alegria essa notícia.
Em ofício enviado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirma que o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2021, pode ser suspenso por falta de dinheiro. Ele também alerta para o risco de fechamento de campi, cursos e até instituições inteiras por falta de recursos. O documento faz parte das discussões internas do governo a respeito da lei orçamentária de 2021. Nesse momento, o Ministério da Economia envia às demais pastas os referenciais de limite orçamentário disponíveis para o ano seguinte e, tradicionalmente, os ministérios pedem mais recursos para que a equipe econômica e o orçamento é enviado ao Congresso em agosto. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Taubaté divulgou os resultados da primeira etapa do mapeamento arbóreo eletrônico. Foram identificadas 650 árvores em 11 praças e parques do município. O inventário elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente busca a identificação quantitativa e qualitativa de um grupo de número de árvores. A avaliação é realizada conforme parâmetros visuais e técnicos. As informações obtidas são integradas com dados cadastrais em um sistema de informação geográfica. O internauta encontra neste espaço informações sobre a espécie, estado fitossanitário, análise de risco, avaliação técnica e as interferências das árvores sobre os equipamentos e estruturas urbanas. O mapeamento arbóreo eletrônico vai permitir planejar as ações de manejo, conservação e preservação da arborização urbana em função das prioridades dos riscos e gerenciá-las em curto, médio e longo prazo. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. 7h26. Repita. 7h26. Mesmo em tempos de Covid-19, muitas empresas da região do Vale do Paraíba estão com vagas abertas em áreas de TI, tecnologia da informação e programação. Porém, não conseguem preenchê-las devido à falta de profissionais qualificados. Para isto, o programa Novo Futuro Tech, que reúne startups da região, visa contribuir para suprir esta demanda com a futura geração de emprego e renda. Os cursos de capacitação serão viabilizados por meio da plataforma online Digital Innovation One. O programa é uma iniciativa de várias empresas, organizações e pessoas de São José dos Campos e demais cidades da região que decidiram agir para a melhoria do ecossistema de inovação e crescimento por meio da capacitação técnica. Empresas parceiras irão avaliar possíveis períodos de experiência e até contratação de alunos formados no Instituto Regeneração Global, uma das startups da Casa do Café, núcleo mantido pela Prefeitura de São José dos Campos. A Procuradoria-Geral da República denunciou na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal, STF, o deputado federal Arthur Lira, do PP, um dos principais líderes do chamado Centrão. A denúncia do Ministério Público Federal é uma acusação formal feita ao Supremo. Caberá ao tribunal analisar se vai receber a denúncia. Se decidir receber, será aberta uma ação penal e o deputado passa à condição de réu. Lira é acusado de corrupção passiva em investigação no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo os investigadores, o parlamentar teria recebido R$1.600.000 em propina da empreiteira Queiroz Galvão. De acordo com a denúncia, o dinheiro do pagamento foi pelo apoio do PP à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria da Petrobras. Costa foi preso em março de 2014, quando a Lava Jato foi deflagrada. Em nota, a defesa de Arthur Lira afirmou que o deputado fez parte de um grupo que afastou Paulo Roberto Costa do partido ao assumir a liderança do PP. Segundo ele, isso motivou reiteradas tentativas de envolver o parlamentar em ilícitos dos quais não participou.
A Prefeitura de Caraguatatuba estendeu o lançamento das taxas do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza fixo e do efetivo exercício do poder de polícia, a taxa de licença de funcionamento, para o mês de julho de 2020. O prefeito Aguilar Júnior elaborou o decreto para minimizar os efeitos das restrições impostas pela Covid-19 na economia do município, após receber vários pedidos de contribuintes e contadores solicitando a prorrogação. Os lançamentos das taxas foram estendidos para o mês de julho de 2020, da seguinte forma: cota única com vencimento para julho e as demais parcelas seguirão com seu vencimento a partir do mês de agosto, não ultrapassando o mês de dezembro de 2020. Agora 7h29 e crise derruba vendas de veículos e setor vive pior momento em quase 30 anos. Emplacamentos de veículos novos despencam mais de 70% no país por conta da crise. Em maio foram 62 mil unidades, contra 245 mil no mesmo mês do ano passado. Os números foram divulgados pela associação que reúne os fabricantes. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, diz que foi o pior desempenho em quase 30 anos. O mês de maio, nós tivemos um emplacamento de 62.200 veículos. É o pior maio desde 1992, ligeiramente acima das unidades de abril, representando uma queda de aproximadamente ou quase 75% quando comparado com o mês de maio de 2019, confirmando aquilo que a gente tem entendido, que o segundo trimestre de 2020 vai ser um dos piores resultados do setor automobilístico na sua história. Por mais que a quarentena tenha entrado em vigor em algumas regiões só no fim de março, o tombo do mercado já afeta todo o balanço de 2020. No ano passado, nesta mesma época, o Brasil tinha superado a marca de 1 milhão de veículos novos vendidos. Luiz Carlos Moraes conta que agora o número não chega nem a 700 mil. Quando você olha no acumulado, nós temos somente 676 mil unidades emplacadas, quase 38% de queda contra o ano passado, que no mesmo período já tinha de emplacamento 1 milhão e 85 mil unidades. Portanto, nós estamos 400 mil unidades a menos do acumulado, quase 2 meses de vendas que nós perdemos por conta da crise da saúde que pegou a indústria, o Brasil. Por fim, o presidente da Anfávia projeta uma melhora do mercado na segunda metade do ano. Porém, a tendência para 2020 é que sejam vendidos apenas 1 milhão e 600 mil veículos, pouco mais da metade da projeção feita no começo do ano. Quando você olha esse cenário 2020 versus 3 milhões e 50, que era o que nós planejávamos, né? A questão de 3 meses, 4 meses atrás, nós perdemos em relação ao planejado 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil veículos, né? Então, é um cenário que merece muita atenção. Junho a gente ainda vai ter um mês muito difícil, imaginando que a gente possa ter o terceiro trimestre num patamar melhor e, quem sabe, no quarto trimestre um ainda melhor. Com isso, as vendas de veículos neste ano devem ficar abaixo, inclusive, do resultado de 2019, quando foram emplacadas ao todo quase 2 milhões e 800 mil unidades. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h32. Repita. 7h32. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,59, com queda de 3,52%. A Bolsa de Nova York fechou em alta na última sexta-feira, após uma semana de ganhos, estimulada pelo anúncio de uma queda surpreendente na taxa de desemprego no mês de maio nos Estados Unidos. O principal índice, o Dow Jones Industrial, subiu 3,15% e o tecnológico Nasdaq também subiu 2,06%. No Brasil, o dólar comercial fechou em queda de 2,8%, vendido a R$ 4,98, o menor valor desde 13 de março.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, emendou a sexta alta diária, desta vez de 0,86%. E é hora da boa notícia do dia. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das obras-primas de Machado de Assis, teve sua nova tradução para o inglês esgotada em um dia nos Estados Unidos, em duas das maiores cadeias de livros no país. O clássico romance do autor brasileiro foi relançado na última terça-feira. A nova tradução foi recebida com elogios pela crítica norte-americana. Ela já foi classificada como uma das mais espirituosas, divertidas e, portanto, mais vivas e atemporais de todos os tempos. O livro, que traz discussões raciais e sociais, é relançado no país em um momento de protestos antirracistas e efervescentes desde o final de maio, após a morte de George Floyd por um policial branco. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h36. Repita. 7h36. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou na tarde de ontem a fase de testes de mais 650 respiradores importados que serão usados no tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavírus. Os equipamentos vieram da Turquia e serão encaminhados para hospitais que tratam pacientes com Covid-19 a partir desta semana. João Dória conversou com a reportagem da Jovem Pan de São José dos Campos sobre o assunto. Bom dia, Clemente Lemes, bom dia, Giovana, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Aqui, a boa notícia do governo do Estado de São Paulo é a chegada de novos respiradores que serão entregues já a partir desta semana para hospitais públicos do interior, do litoral e da região metropolitana de São Paulo. Em São Paulo, ao longo desses 75 dias de coronavírus, nós não tivemos um único paciente rejeitado no sistema público de saúde, seja municipal, seja estadual. Conseguimos atender a todos, já salvamos milhares de vidas e continuaremos a salvar, com mais respiradores, com melhora na estrutura hospitalar, com o trabalho realizado por fisioterapeutas, médicos, paramédicos e por aqueles que nas prefeituras municipais e também no governo de São Paulo vêm trabalhando diuturnamente para orientar a população a permanecer em casa na quarentena e, se tiverem que sair, usarem máscaras e fazerem a higienização correta das suas mãos, lavando com água e sabão ou constantemente com álcool gel. Sigam as orientações da saúde, da medicina e do governo do Estado de São Paulo na quarentena para preservarem as suas vidas. E logo, tudo vai passar, mas vai passar se nós soubermos com responsabilidade lidar com a quarentena e com o vírus. Dória acompanhou os testes e a calibragem de parte dos respiradores em um espaço no Centro de Convenção Rebouças, que integra o complexo do Hospital das Clínicas da USP. Os respiradores desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na última sexta-feira. O lote faz parte de uma importação de 1.500 unidades da Turquia, dos quais 850 já chegaram ao país, como explica o governador João Dória. Com essa nova entrega de 650 respiradores, chegamos a 1.627 respiradores destinados a hospitais estaduais e municipais em São Paulo. Fora isso, ainda estamos importando mais 1.400 equipamentos que chegarão a São Paulo nos próximos 15 dias. Trabalhamos para salvar vidas. A chegada desses respiradores permite que possamos oferecer aos hospitais públicos municipais e estaduais a estrutura correta com esses respiradores, com a distribuição técnica correta para salvar vidas. Meus cumprimentos a todos que estão colaborando neste programa dos respiradores e, principalmente, aos fisioterapeutas, paramédicos, enfermeiros e médicos que nos hospitais públicos de São Paulo estão salvando vidas. São Paulo, gradualmente, vai vencendo essa difícil guerra contra o coronavírus. E graças a vocês da saúde, a vocês que têm contribuído e colaborado também, ficando em casa, respeitando o isolamento social, usando máscaras quando tiverem que sair e fazendo a higiene das suas mãos,
Todos vocês estão contribuindo para salvarem as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos e da população de São Paulo. Eu aproveito para deixar o meu abraço a todos os ouvintes de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Os equipamentos turcos foram adquiridos pela Fundação Butantan e doados ao governo do estado para o enfrentamento da pandemia. Os respiradores são essenciais para a criação de novos leitos de terapia intensiva. A Prefeitura de São José dos Campos reabriu no sábado o Parque da Cidade. Os parques municipais estão fechados desde o fim de março, quando foi adotada a quarentena no estado de São Paulo, e devem continuar assim. O prefeito Felício Ramute anunciou a reabertura do Parque da Cidade em transmissão pelas redes sociais na última sexta-feira. Ele afirmou que a decisão foi tomada após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus da cidade. A reabertura foi garantida com todos os cuidados necessários e com equipamentos bloqueados, bancos, brinquedos infantis e academias. Para realizar uma gestão de recursos hídricos eficaz, a Agência Nacional de Águas, a ANA, precisa do máximo possível de informações e dados para tomar as decisões em prol dos recursos hídricos do Brasil. Nesse sentido, a ANA ampliou sua base de dados sobre massas d'água em quase 4 vezes, passando de 62 mil para 240 mil corpos hídricos identificados. O novo acervo pode ser consultado na íntegra pelo mapa interativo do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Elaborado detalhadamente com base em imagens de satélite, o novo mapeamento da Agência Nacional de Águas engloba lagos, lagoas, açudes, represas, reservatórios e trechos de rios. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações prorrogou as inscrições para a seleção de interessados em ocupar o cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O prazo que terminava em 31 de maio, foi prorrogado para 5 de julho. Os candidatos serão avaliados por uma comissão responsável por fazer a seleção para a lista tríplice, que será encaminhada ao ministro da pasta. Podem se inscrever pesquisadores que têm doutorado em alguma instituição reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, CAPES. O cargo de diretor é ocupado interinamente por Darkton Policarpo Damião desde agosto. Darkton substituiu Ricardo Galvão, que deixou o posto após ser demitido por reagir a críticas do presidente Jair Bolsonaro, que acusou a equipe de pesquisadores do INPE de mentir sobre dados do desmatamento da Amazônia. A Urban, urbanizadora municipal, iniciou a obra do asfalto novo na Avenida Rui Barbosa, em Santana, região norte de São José dos Campos. O recapeamento está sendo feito em um trecho de 2.100 metros entre a Rua Capitão Elisiário e a Rua Ana Eufrásia. Recentemente, o recapeamento foi realizado em trechos da Rua Candeias, no Vale do Sol, e da Avenida Heitor Villa-Lobos, no centro da cidade. Em Jacareí, começou na sexta-feira a obra de nova pavimentação da Avenida Amazonas, no bairro Jardim Paraíba, executada pela Prefeitura. A via passou por um processo de fresagem em toda a sua extensão e em 7 dias será liberada totalmente para trânsito, com asfalto novo. Já a Rua Francisco Teodoro, no centro, está recebendo instalação de sarjetas. Assim, nos próximos dias, também receberá nova pavimentação. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Rua Água Marinha, no Jardim São José, na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia e também na Avenida 9 de Julho, na Vila Adiana. Tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região leste. Os bairros são Jardim Olímpia, Jardim Maracanã, Jardim Copacabana, Jardim Ismênia, Bairro do Honda, Conjunto Intervale, Parque das Américas e Vila Tatetuba. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo neste momento. O motorista não enfrenta problemas, o sol já vai aparecendo também, a visibilidade vai ficando muito boa nesse momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí da Dutra. Ailton Senna também segue com boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente.
a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas ainda existem vários pontos com neblina nas 3 rodovias, e aí, claro, a situação em questão de visibilidade fica prejudicada. Neste momento, inclusive, a rodovia dos Tamoios é a que tem a situação mais complicada nesse sentido. São vários trechos ainda com neblina e bastante densa nesse momento. Mas o sol já vai aparecendo, a gente acredita que aí ao longo desta manhã o motorista não enfrentará nem esse problema daqui a pouquinho. A rodovia dos Tamoios também permanece em obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga no trecho de serra. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h47. Repita. 7h47. O atacante Wagner Love não é mais jogador do Corinthians. Com negociação avançada para voltar ao CSKA da Rússia, ele rescindiu o contrato de forma amigável com o Timão. O adeus de Love foi anunciado na sexta-feira em nota oficial divulgada pelo Corinthians. O comunicado traz uma declaração do atacante na qual ele agradece aos dirigentes do clube e diz ter recebido uma oportunidade muito boa para seguir novos ares. Wagner Love tinha contrato com o Corinthians até o fim desta temporada. O Flamengo confirmou na sexta-feira a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus até junho de 2021. Após acordo, o treinador assinou novo vínculo no Ninho do Urubu e foi anunciado pelo clube nas redes sociais. Jorge Jesus afirmou que abriu mão da parte financeira para ficar e voltou a falar de seu objetivo principal, chegar à final do Mundial de Clubes e conquistar o título. Pelo ano de contrato, o técnico receberá cerca de 4 milhões de euros, 23 milhões de reais, fora as premiações. No primeiro ano de Flamengo, o português ficou com mais de 15 milhões de reais pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão. As partes definiram ainda que não haverá congelamento do euro previsto em contrato e os pagamentos seguirão a cotação do dia. 7h49. Repita. 7h49. E vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. A gente recebeu na última sexta-feira a informação de um ouvinte. Ele fala aqui sobre os profissionais da saúde da UBS do Bosque dos Eucaliptos que estão com Covid-19, ou pelo menos tem uma profissional que está com Covid-19. Ele conta aqui, teve pessoa que fez o teste, deu positivo, esta pessoa já cumpriu os 14 dias em casa e quando fez o teste novamente, deu positivo outra vez. O problema é que a pessoa está trabalhando, atendendo pacientes com Covid-19. Essa é a informação que o ouvinte passou e a gente tem uma resposta oficial da prefeitura, né, Giovana? Sim, a gente já procurou a prefeitura com relação, porque, né, é uma denúncia que está grave, preocupando, né, essa pessoa, né? E então a gente procurou, sim, a prefeitura de São José e a Secretaria de Saúde de São José dos Campos afirmou que o teste rápido se fundamenta na pesquisa de anticorpos e que a sua positividade indica que o indivíduo teve contato com o vírus que estimulou esta produção. Ele é útil para detectar pessoas que, estando assintomáticas, que não tenham sintomas, venham transmitir o vírus para outras pessoas. Porém, não é utilizado com fins de interrupção de confinamento. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos anticorpos é no mínimo 7 dias. E o tempo entre o contágio e a possibilidade de transmissão do vírus é de 14 dias. Portanto, se o indivíduo tiver positivado o teste rápido, o tempo mínimo seguro para que o mesmo deixe de ser transmissor é de 7 dias. No caso relatado aqui, a profissional é uma profissional de saúde, ela fez o teste rápido, que deu positivo, ficou 14 dias afastada,
tempo superior ao necessário, que seria de 7 dias apenas, e não caberia realizar nova testagem para ser liberada para voltar ao trabalho, visto que o teste não se aplica nesta situação. Neste caso, não há risco dela transmitir a doença para outras pessoas. Ou seja, Giovana, resumindo toda a história, quer dizer, ela teve o teste positivo, foi afastada. Segundo por um período a gente, superior, sim, né, ao pelas necessário. informações que a gente tem até agora, informações oficiais, o período de transmissão de uma pessoa contaminada é de 7 dias. Ela ficou 14 dias de quarentena. Quando ela retornou, óbvio, ela já tem os anticorpos da Covid-19 agora, ou seja, ela não tem mais a possibilidade de contaminar outras pessoas, né? Porque ela já passou daquele período inicial de 7 dias. E, ao mesmo tempo, também pelos estudos que se tem até agora, ainda não são definitivos, mas ela não corre mais o risco de pegar novamente a Covid-19. Em tese, ela poderia, inclusive, até fornecer anticorpos dentro de um dos tratamentos que está sendo estudado. Exatamente. Né? Então tá aí, ó. Ela está trabalhando, ela testou positivo, mas ela não corre mais o risco de transmitir esse vírus para ninguém e também não corre o risco de ser contaminada novamente. Resumindo aí a nota que a Secretaria de Saúde de São José dos Campos mandou pra gente. A gente agradece pela atenção. E a gente leu, inclusive, na íntegra, né, para explicar direitinho, né, é uma preocupação do nosso ouvinte. Corretíssima a preocupação, isso nesse momento é extremamente correta, mas é importante também aquela situação. A informação é importante, a gente não pode ter pânico. Exato. Né? Nesse momento, o pânico é uma ferramenta que depõe, que acaba atrapalhando esse momento. Tem que ficar todo mundo atento, evidentemente. Não é abaixar a guarda, não. Mas a gente também não pode extrapolar. Exato. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp e manda pra gente aqui. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h53. Repita. 7h53 e escolas devem reabrir de forma gradual em esquema misto de aulas presenciais e virtuais. Ainda sem data definida para a reabertura das escolas, aulas devem retornar de forma gradual, possivelmente a partir de agosto. O esquema deve ser escalonado, primeiro com a volta dos alunos mais velhos e depois os mais novos. As aulas presenciais devem ocorrer em dias alternados, num calendário escolar que mescla atividades à distância, inclusive aos sábados. Também é prevista a ocupação dos colégios por grupos em turnos diferentes. O esquema é discutido entre as secretarias estaduais e o CONSED, conselho que reúne gestores educacionais em todo o país. O Ministério da Educação não participa do planejamento, enquanto o presidente Bolsonaro já manifestou a intenção de reabertura total das unidades de ensino. A divisão por faixa etária leva em conta o risco de disseminação do novo coronavírus. O distanciamento dos menores é considerado preventivo, já que as crianças mais novas são mais propensas a contrair a Covid-19 e não apresentar sintomas, mas podem ser transmissoras em potencial. O chamado modelo híbrido tem obstáculos, principalmente pela dificuldade de acesso à internet banda larga para acompanhamento das atividades online. Especialistas e os próprios dirigentes da educação criticam a ausência do MEC do planejamento da educação básica no enfrentamento da pandemia, tanto pela falta de direcionamento nas questões pedagógicas, como na defesa de recursos para as ações. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Sena, bom dia. Ontem houve manifestações em todo o país. A mídia, em geral, não deu os números. Eu ouvi até um comentarista dizer que as pessoas evitaram aglomeração, por isso não saíram de casa para fazer a manifestação. Mas então por que marcaram manifestações, né? Não deram os números, aí eu contei, né? No Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha mais ou menos 100 pessoas. Né? Em Belém, eu contei 11 pessoas. Né? Em Brasília, 300 pessoas. E em São Paulo, um amigo meu da Globo News contou de 500 a 1.000 e eu concordo com ele, lá no Largo do Batata. Né? E, de um modo geral, houve prisões de gente que trazia bastões, trazia barras de ferro,
trazia gasolina, trazia álcool, né? Trazia garrafas com azeite e gasolina para fazer coquetel Molotov, né? Tanto em Belém, quanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, houve prisões. Enfim, manifestações, algumas faixas, em geral eram faixas vermelhas, né? Mas tinha uma faixa preta que estava escrito pela democracia. Aí é fácil, né? Brigar pelo que já temos é fácil. Aliás, já temos agora a democracia e sem corrupção, né? Liberdade para tudo, para xingar o presidente. Para xingar ministro do Supremo até que não tem muita, porque acaba sendo processado. Mas, de um modo geral, pode... As liberdades de opinião, de ir e vir, de fazer manifestação, estão absolutamente em voga no Brasil, né? Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria registrar essa briga aí por números, né? Aí dá uma dica para vocês, né? Vocês que podem entrar aí no site da transparência.registrocivil.org.br. É o registro dos óbitos em cartórios. Aí é fácil a gente acompanhar. É ali, essa é a fonte, né? Porque o Ministério da Saúde recebe das secretarias estaduais de saúde. E os cartórios não, os cartórios têm fé pública, né? E a família vai lá registrar a morte de um ente querido, né? Com a causa mortis escrita e assinada por um médico, né? No atestado de óbito. Então a gente vê que o total de mortes este ano no Brasil, nesse site, está 544.480. De Covid, 32.709, ou seja, 6% das mortes, né, tem sido da Covid-19. Se a gente comparar o mês de maio do ano passado com o mês de maio desse ano, a diferença é de 11 mil mortes a mais neste ano. Aumentou a população, aumentou as mortes por Covid-19 e diminuiu o número de mortes por homicídios e por acidentes de trânsito. As mortes por pneumonia no ano passado foram 51 mil, este ano 38 mil. Né? Enfim, e no mundo inteiro as mortes estão passando de 400 mil por Covid-19, e aí fica o registro que morrem por ano 600 mil por HIV, 3 milhões por câncer e 1 milhão por tuberculose. Né? Só para a gente falar na relatividade dos números, né? E por fim, está todo mundo falando aí de Suécia e tal. O nosso vizinho, logo ali, o Uruguai não fez nenhuma quarentena, né? O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes e teve 23 mortes por Covid, o que dá 7 mortes por milhão de habitantes. Fecharam as escolas e as fronteiras, e nada mais. O presidente pediu a responsabilidade de todos, né, que se cuidassem, principalmente se fossem grupos de risco. E os resultados foram esses, né? Talvez um dos melhores resultados do mundo está aqui, na nossa fronteira sul, né, que a gente não cita, não sei por quê. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000.
Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.